Amados, vamos ficar de pé e nós vamos abrir as Escrituras num texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 1, Atos, capítulo 13, a partir do versículo 1. 13. Atos, capítulo 13, 13º. Diz o texto sagrado: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Oremos. Nosso Pai, nós te damos graça pela existência da igreja congregacional, pela aliança das igrejas congregacionais do Brasil. Graças te damos pela vida dos pastores, evangelistas, daqueles que militaram, que trabalharam, que construíram o início desta denominação e que deixaram um legado para nós. Te pedimos que nesta noite o Espírito Santo possa estar ministrando de uma maneira toda especial ao nosso coração. Portanto, Senhor, fala conosco. Queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. A igreja pode sentar. Meus queridos, eu gostaria de introduzir a minha fala nesta noite, citando uma fala do grande reformador do século XVI, Martinho Lutero. Uma oração. Ele diz: Deus, graças te dou, porque até uma criança pode entender o que é uma igreja. Se Martinho Lutero estivesse hoje aqui conosco, certamente ele não faria esta oração. Porque se existe algo complexo hoje para se entender, é o que é uma igreja. Porque quando a gente fala de igreja, estamos falando de quê? De igreja reformada, de igreja pentecostal, de igreja neopentecostal, de bola de neve. Estamos falando de quê? Se é complexo para nós que somos cristãos, que estamos militando na igreja do Senhor Jesus Cristo, quanto mais para aqueles que estão do lado de fora e olham para nós e tentam nos entender como igreja de Cristo, como igreja católica, igreja universal, igreja que está aqui para ser sal e luz para este mundo. Nesta noite, a proposta que temos para nossa reflexão nesta noite é pensar sobre a igreja na pós-modernidade, presença, qualidade e missão. Queridos, quando eu penso na história da humanidade, eu percebo que ela
está didaticamente dividida em 4 momentos. No primeiro momento nós temos a história antiga, depois nós temos a Idade Média, pós-modernidade e modernidade. A pós-modernidade, por sua vez, está edificada sobre alguns pilares, que de alguma forma norteia o pensar, o comportamento, o que se veste, o que se come, a música, o cinema, a cultura e tudo que existe, tudo que acontece nos nossos dias. O primeiro grande pilar da pós-modernidade, que está em alta, em evidência nos nossos dias, é o relativismo. E o que é o relativismo, senão a negação de tudo aquilo que é absoluto? Absoluto. Vivemos numa sociedade plural, vivemos num mundo plural, onde não existe mais verdades absolutas. O pai chega, senta com o filho para conversar sobre valores absolutos e ele vai dizer: isso é a sua ideia, velho, isso é da sua época e da sua geração. Esses dias sentava com um membro da minha igreja que estava sendo afastada, alguém do ministério de louvor, e eu colocava uma questão bíblica, que a Bíblia é absoluta em relação a isso, e ela me dizia: pastor, isso é o que o senhor pensa, isso é o que o senhor acha, existem outras ideias, existe outros pensar sobre essa questão, de sorte que nós estamos vivendo na pós-modernidade, e um dos grandes pilares da pós-modernidade é o relativismo. Mas no segundo momento nós temos o materialismo, a vida a partir do ter e não do ser. Você vale pelo que você tem e não pelo que você é. Você de alguma maneira se entende, você se vê a partir da marca da roupa que você veste, do carro que você usa, da casa que você mora, da geografia do sucesso aonde você mora, e tudo isso é materialismo. No terceiro momento nós temos um outro pilar, que é o humanismo. O humanismo gerou o antropocentrismo, o personalismo e o narcisismo. Saímos de uma visão e de um pensar da vida a partir do teocentrismo para viver numa cultura onde impera o humanismo. Como dizia Galileu Galilei, o homem é o centro e a medida de todas as coisas. O homem como o centro, como a medida e como a resposta para os desafios dos seus dias. No quarto momento nós temos um outro pilar, que é o hedonismo, o prazer como o bem supremo. Então vivemos numa geração, numa cultura onde se prega o prazer como o bem supremo. Diante desse pensar, diante desse conceito, diante desse entendimento, não há espaço para o evangelho da cruz. Não há espaço para se carregar a cruz, para se renunciar e viver o desconforto, o qual o evangelho nos desafia a sermos participantes dos sofrimentos de Cristo. Em quinto lugar, nós temos um outro pilar, que é o pragmatismo. A vida a partir dos resultados. Você vale aquilo que você produz. Esses dias eu estava conversando com um colega de ministério que esteve durante muito tempo militando na África e retornou para o Brasil, e algum tempo depois
ele pensava em retornar à África para dar continuidade ao trabalho. E a missão da qual ele fazia parte chegou para ele e disse: nós não podemos enviar você, você já está com a idade bem avançada. Então, hoje, ser idoso, ser velho, estar acima de 50 anos, não tem mais utilidade para a sociedade, não tem mais utilidade para as denominações. E de alguma coisa, de um certo modo, nós como igreja estamos absorvendo esses pensamentos, essas ideias, essas ideologias, que estão bem presentes e marcantes aí na sociedade pós-moderna. Queridos, diante de tudo isso que foi exposto, quais são os nossos grandes desafios como igreja vivendo da pós-modernidade? Quais são os nossos desafios? Quais são os nossos desafios como pastores, à frente de igrejas, tendo que orientar o nosso rebanho, pregar para os nossos jovens que estão na universidade sendo bombardeados com todas essas ideias relativista, personalista, humanista, secularista e tudo mais. Nosso primeiro grande desafio, como pastores, como líderes da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, é ensinar verdades absolutas num mundo onde impera o relativismo. Ensinar e falar para o nosso rebanho, para as nossas ovelhas, doutrinas e verdades absolutas, num contexto, numa cultura, numa sociedade onde impera o relativismo. O segundo grande desafio é viver a vida numa perspectiva cristocêntrica, numa cultura antropocêntrica. Deixar que Cristo brilhe em nós, numa cultura onde o homem brilha, onde o homem é grande, onde o homem se vê como suficiente, onde o homem se vê como a resposta para os grandes desafios da vida. Deus nos convida a viver a vida a partir dessa perspectiva cristocêntrica. Em terceiro lugar, o terceiro grande desafio é viver a vida de mortificação numa sociedade do prazer e do bem-estar. Morrer cada dia. Como dizia o apóstolo Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o grande desafio para a igreja, para os cristãos, para os pastores, para todos aqueles que militam no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Morrer cada dia, descer para que Ele apareça, para que Ele cresça, para que Ele seja grande e nós sejamos cada dia menor. Como disse o apóstolo Paulo, eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo. Em quarto lugar, quarto grande desafio, é viver a vida em todos os sentidos para a glória de Deus, numa sociedade onde se busca a glória para o homem. Viver a vida numa perspectiva da glória de Deus, numa sociedade onde se busca cotidianamente, diariamente, a glória e o sucesso para o homem. Em quinto lugar, viver uma vida de resultados em Deus, no mundo onde os resultados estão centrados no homem, nas suas habilidades e suficiência.
Paulo vai dizer que a nossa suficiência vem de Deus. A suficiência no ministério não está no curso que nós fazemos, no mestrado, no doutorado, numa especialização. E aqui eu não estou advogando contra essas questões, porque elas são necessárias. Vivemos num mundo em que cada dia você precisa correr atrás do conhecimento. O conhecimento é uma conquista de cada dia. O conhecimento é tão vasto hoje que existe a necessidade de especializações, porque ninguém consegue dominar o conhecimento da sua totalidade. Daí se criou a especialização e você tem que ser bom em alguma coisa. E nós somos chamados a viver a vida de resultados em Deus, num mundo onde os resultados estão centrados no homem e em suas habilidades suficientes. Esses dias eu conversava com um moço da minha igreja que faz universidade, e ele conversava comigo maravilhado com a tecnologia. Pastor, é uma coisa fantástica, é uma coisa que encanta a gente, encanta a gente. Então esses são desafios que estão diante de nós. Diante desses desafios, qual é a relevância e a importância que o livro de Atos tem para nós hoje? O que é que o livro de Atos nos inspira como líderes, como igrejas, como cristãos caminhando, vivendo neste mundo pós-moderno, secularizado, relativizado, pluralista? Quais são os desafios? Qual é a relevância desse livro? O livro de Atos, ele faz um elo entre os evangelhos e a carta de Paulo. As cartas de Paulo. Perceba que enquanto os evangelhos vão narrar nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo, Atos apresenta a ascensão de Cristo. Ele está subindo. E ele está passando o bastão para a igreja. Ele está passando o bastão para os discípulos. E dando as últimas orientações: vocês devem ir para Jerusalém. E vocês devem aguardar o empoderamento do Espírito Santo. Vocês devem ficar lá em oração, esperando o tempo em que eu vou derramar do meu Espírito, como cumprimento da profecia de Joel, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E aqui nós vamos aprender uma coisa simples e prática e absoluta, caminhando com os cristãos primitivos, aprendendo com a história da igreja, que a unção, o empoderamento do Espírito, ela antecede a missão da igreja. E aí eu costumo dizer que nenhum pastor deveria entrar no ministério, assumir o pastorado de uma igreja sem ter esta consciência de que eu necessito desesperadamente do empoderamento e do poder do Espírito Santo. Existe hoje uma verdadeira guerra sobre isso, eu não vou entrar nessa questão aí. Mas fica claro no livro de Atos que a igreja cresce. O maior império, mais poderoso, não consegue deter a igreja, porque essa igreja, gente, está empoderada pelo Espírito Santo. Igreja simples, gente simples. Homens simples, pescadores,
Mas os resultados são fantásticos. O apóstolo Pedro prega ali no Pentecoste e quase 3.000 pessoas gritam: que faremos, irmãos? O coração está estraçalhado. A mensagem penetrou como uma espada aguda, foi no profundo da alma. Aquelas pessoas estão sentindo os seus pecados, a sua miséria, a necessidade de reconciliação com Deus, e Pedro responde: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. O Senhor disse: vai para Jerusalém e espera, aguarda. Então o livro de Atos fecha para os evangelhos e abre para as cartas de Paulo. William Barclay considerava o livro de Atos como um dos mais importantes do Novo Testamento. Calvino o chamou de o grande tesouro. O grande tesouro. Martin Lloyd-Jones diz que Atos é o mais lírico dos livros. E Mateus Henry diz que as promessas feitas nos evangelhos têm o seu cumprimento no livro de Atos. O objetivo de Lucas, em sua dupla obra, era oferecer um relato coordenado das origens do cristianismo, da história. Atos também é relevante, porque apresenta o registro da expansão do cristianismo, desde a descida do Espírito Santo até a chegada de Paulo em Roma, capital do mundo. Neste sentido, é o registro da continuação daquilo que Jesus iniciara na terra e que dera prosseguimento como cabeça da igreja e doador do Espírito Santo. Doador do Espírito Santo. Os registros históricos mostram que a princípio o evangelho foi pregado apenas aos judeus, contudo, mais tarde, a igreja entende a necessidade de obedecer o ide, indo por todo o mundo e ir até os confins da terra. John Stott afirma que, além do valor histórico, o livro de Atos inspira a igreja em nossa era contemporânea. Nós vamos encontrar no livro de Atos doutrinas que são sendo desenvolvidas posteriormente e que aparecem de forma seminal no livro de Atos. A doutrina do Espírito Santo, do reino de Deus, o governo da igreja, a salvação dos gentios. Atos oferece princípios de trabalhos missionários. O livro apresenta padrões éticos para a igreja, para a vida da igreja. Quem mente, morre. A exemplo de Ananias e Safira. O padrão é elevadíssimo daquela igreja. Descobertas arqueológicas afirmam de modo contundente a precisão histórica da narrativa de Lucas. O livro de Atos, em seu conteúdo, ele em sua composição, nós vamos perceber que os 12 primeiros capítulos aponta para a história da igreja de Jerusalém. E o grande expoente ali, ou protagonista daquele período da história, é o apóstolo Pedro. Mas a partir do capítulo 13, nós temos a igreja de Antioquia,
e o grande personagem é o apóstolo Paulo ali, com as suas viagens missionárias, plantando igreja, levantando obreiros, estabelecendo líderes nas igrejas. Nas igrejas. O destinatário desta carta, tanto o Evangelho de Lucas como Atos, foram endereçados à mesma pessoa, Teófilo. Possivelmente, um homem rico, importante, que fazia parte da liderança daqueles dias em que o livro foi escrito. Caminhando na história, fazendo uma leitura mais aprofundada da igreja e dos seus passos e das suas ações, nós vamos perceber algumas coisas importantes. Analisando a história da igreja, entendemos que ela não é produto de uma só geração. O que a igreja é na contemporaneidade constitui a somatória de todos os esforços envidados por todas as gerações que, aliada, deram os contornos da igreja na atualidade. A construção histórica do passado tem um papel fundamental, não resta dúvida, pois o mesmo serve de base para a avaliação do nosso presente e projetarmos o futuro. Nesse sentido, o texto de Atos 13 inspira profundas lições para a igreja que vive a realidade do ciclo histórico chamado pós-modernidade. Creio que o texto possui elementos que nos ajudará na avaliação da nossa eclesiologia, redimensionar a nossa concepção de reino de Deus, o que pode ser de grande importância no entendimento do lugar que a igreja deve ocupar na sociedade e da missão que temos a cumprir na transformação do homem pecador mediante a proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, o texto de Atos nos oferece 3 significativas contribuições para o momento que somos chamados a construir. A igreja congregacional, a Aliança das Igrejas Congregacionais, completa 54 anos, e o congregacionalismo 166 anos de história. Quantas gerações já passaram? E nós temos hoje uma geração nova aí, que tem um legado. A história da igreja não termina com os cristãos primitivos, ela continua. E cabe a nós construirmos essa história com qualidade. O texto de Atos nos oferece 3 significativas contribuições para o momento do qual somos chamados a construir. No primeiro momento, o texto propõe um olhar crítico para as nossas estruturas eclesiásticas. No segundo momento, o texto propõe que façamos uma diferença entre igreja com qualidade e história com qualidade. No terceiro momento, o texto aponta para uma espiritualidade avançada que nos arremeta ao mundo no sentido de resgatar aqueles que caminham para a morte. Acerca da igreja evangélica na pós-modernidade, à luz do texto de Atos, gostaríamos de sugerir que façamos uma análise sobre 3 aspectos. Primeiro, o lugar social da igreja. Atos 13:1 afirma que havia uma igreja em Antioquia. Ao fazer esta declaração, o texto defende a tese da presença social da igreja. Logo,
Essa é uma questão fundamental. A igreja deve conquistar o seu lugar na geografia de sua cidade, do seu estado, do seu país e também no mundo. As pessoas devem se dar conta de que existe uma igreja como um único projeto alternativo para a mudança do caos e a transformação do homem degenerado no estado de depravação, e que somente o Evangelho, que é o poder de Deus, pode mudar a vida deste homem, que está morto em seus delitos e pecados. Isto porque a igreja se constitui a comunidade dos santos, agência terapêutica, a casa do justo e a casa do oleiro. Logo, a sociedade precisa de uma igreja que tenha uma presença eficaz. No segundo momento, o texto de Atos nos chama a atenção para a qualidade dessa igreja. Havia gente relevante, havia gente que tinha um conteúdo extraordinário, era uma igreja de uma qualidade fantástica. Diz que havia na igreja de Antioquia profetas, mestres, Barnabé, Simeão, que tinha sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, irmão de criação de Herodes, e Saulo. Em se tratando de igreja evangélica, podemos afirmar que existe uma igreja no Brasil, sem dúvida alguma. Fala-se de que essa igreja hoje reúne mais de 40 milhões de adeptos. Os pesquisadores da sociologia da religião sinalizam para um país evangélico protestante nas próximas décadas. E isso é uma realidade. Mas, contudo, da igreja de Antioquia, o texto diz que ela exercia presença com qualidade. Se fizermos uma radiografia da igreja evangélica brasileira em nossos dias, vamos descobrir aspectos positivos, mas também identificaremos muitos aspectos negativos na caminhada desta igreja. Por exemplo, nós vamos perceber que, numa análise da caminhada desta igreja, sinais que apontam para a pobreza de qualidade em diversas áreas. Por exemplo, a mercantilização da fé, que acontece de forma descarada a partir de televangelistas na mídia que estão aí em alta durante todo o tempo, pregando e trabalhando essa ideia da mercantilização da fé. O misticismo, o humanismo, a tendência empresarial, a confusão entre fé e religiosidade, conversão e adesão, graça e liberdade. Logo entendemos que a igreja não apenas deve marcar presença na sociedade, como fez a igreja de Antioquia, mas essa presença da igreja precisa ser uma presença com qualidade. Nós estamos vivendo aí os efeitos colaterais de uma pandemia que, de certa forma,
empurrou todo mundo para dentro de casa, em prisão domiciliar, sem saber quando viria o habeas corpus. O que a igreja fez? Será que a igreja não se comportou como todo mundo aí fora também se comportou? Será que nós nos fechamos dentro de casa também com medo de morrer? E a igreja primitiva vai nos apresentar um modelo de comportamento diferenciado. Uma igreja que, diante dos desafios, das demandas, diante dos perigos, ela não se fechou, não se enclausurou, não se encolheu, mas ela cresceu. Ela cresceu. Quando começou a pandemia, o comércio fechou, a cidade parou, eu reuni a liderança da minha igreja e tive uma conversa séria com eles. Eu disse, a igreja não vai parar. Pode fechar. A igreja não é o templo. A igreja está para além do templo. E neste período nós construímos um templo no Amazonas, na aldeia Cacuri. Estamos construindo um templo na Vila Dedé, entre os ribeirinhos do Amazonas. Construímos uma congregação no sítio São João. Na nossa rua, as pessoas adoeceram de Covid. E alguns deles não tinham ninguém para cuidar, ninguém queria chegar perto. A minha esposa fazia o jantar, o almoço, o café da manhã, batia lá na porta, deixava na porta. A igreja está chegando aí. A igreja está presente. E quando a igreja faz isso, ela apresenta uma qualidade diferenciada no contexto pós-moderno, onde as pessoas estão buscando conforto, bem-estar, segurança, e essa igreja se atira ao mundo na perspectiva de abençoar aqueles que estão caminhando para a morte. Para mim, a igreja de Atos dos Apóstolos é fantástica. É uma igreja que nos desafia. Nós estamos há 12 meses estudando o livro de Atos na nossa igreja. E quando eu começo a pensar, refletir, meditar sobre a atitude, a vida, o comportamento, a piedade daqueles irmãos, eu fico com vergonha. Diante muitas vezes da minha postura e da postura da igreja brasileira em relação aos desafios que se colocam diante da igreja. Os nossos templos estão cheios muitas vezes. John Stott vai dizer que quando a carne estiver apodrecendo, ninguém pergunte por que a carne está apodrecendo, mas onde é que está o sal? Onde é que está a igreja? Cadê a igreja, gente? Cadê a igreja? A igreja de Atos dos Apóstolos está viva, vivendo a vida compartilhada. Eles perseveravam na doutrina, no partir do pão, nas orações. Igreja que repartia. Igreja que olhava para a vida na perspectiva da missão integral, não da dicotomia alma e corpo. O homem como todo, que precisa no todo ser alcançado pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em terceiro lugar, além de questionar o lugar e o conteúdo da igreja na sociedade, o texto aponta para o impacto missionário por esta igreja.
A igreja de Antioquia produz 3 grandes impactos na área de missões. 3 grandes impactos na área de missões. A primeira característica desse impacto que essa igreja produz é que era uma igreja interracial, que quebrava barreiras étnicas e possibilitava a convergência de diferentes padrões culturais. Uma igreja aberta à miscigenação, que afirmava a prática da igualdade entre os homens, pois nessa igreja havia negros em pleno exercício ministerial. Em segundo lugar, a segunda grande característica desta igreja é que ela era capaz de adentrar os círculos sociais fechados e conquistar a adesão de pessoas importantes na sociedade. Entre líderes da igreja, nós vamos encontrar Manaém, que era irmão de criação de Herodes Antipas. Essa igreja não apenas possuía a capacidade de penetrar as diferentes camadas sociais, mas, sobretudo, de manter essas classes juntas em espaço comum, no exercício fraterno da comunhão em Cristo. A pergunta que nós precisamos fazer: nós somos uma igreja aberta? Às vezes a gente não consegue conviver nem com nós mesmos. Eu olho para a igreja com preocupações, muitas preocupações. Ao invés de se tornar uma comunidade aberta, de se tornar uma comunidade fechada. Como dizia o pastor Hernandes Dias Lopes, nós estamos chamando o nosso irmão de herege só porque ele acha que pode perder a salvação. Nós estamos desprezando o outro porque ele entende que o enchimento ou o batismo com o Espírito Santo não é uma segunda experiência. Se você quer chamar de enchimento, tudo bem. Se você quer chamar de plenitude, pode ser. A questão é, você tem? Se você tem, como você vai chamar? A nomenclatura que você vai dar para isso? O que menos importa, gente. Nós estamos vivendo uma divisão, muitas vezes, um fechamento por causa de conceitos. Eu pastorei na cidade de Macaparana, e a gente tinha uma congregação no sítio. Um sítio se chamava Salamanta, e outro era Cascavel, 2 sítios. Era um período de política, e tinha lá um comício. Eu estava voltando da congregação, estava vendo o comício, eu parei para ouvir o discurso lá do vereador. E ele estava discursando e estava, ao mesmo tempo, fazendo a propaganda de uma ponte que ele fez lá no Riacho, que impedia o pessoal de passar no período do inverno. E aí, ele, no seu discurso, ele disse: quando essa ponte foi fazida, aí o rapaz gritou de lá: não é fazida, é feita. Ele disse: fazida ou feita está aí. Fazida ou feita está aí. Chame como você quiser. Chame de plenitude, chame de batismo, chame de primeira experiência, segunda experiência, você tem. Se tem, amém. Nós somos uma denominação de renovação espiritual. O
que nos levou a romper com a união de igrejas, foi a obra do Espírito Santo. E ninguém aqui pode falar melhor do que da obra do Espírito Santo, de obra de renovação, do que eu, porque eu nasci no tempo de renovação espiritual. Eu vi tudo o que aconteceu. Tudo. Eu pastoreei uma igreja que, quando eu cheguei, foi o meu primeiro pastorado, os crentes estavam avesso à renovação espiritual, por causa das meninices, das criancices. Em nome de Deus, em nome do Espírito Santo, em nome da obra de renovação. Mas a igreja amadureceu. Nós caminhamos. Nós crescemos. Eu vivi numa época em que o pentecostal não se sentava ao lado de um tradicional. Um irmão pentecostal não dava a paz do Senhor para outro. Essa igreja não tem ciclo fechado, é aberta. Ela é simpática. Por isso ela cresce. Por isso o Senhor vai acrescentando. Essa igreja vai impactando a partir do estilo de vida, não apenas a partir de uma pregação, seja ela pentecostal, renovada, arminiana, reformada. É graça. É a graça de Deus na vida dessa igreja. É uma igreja que vai rompendo com as barreiras, que vai conquistando. Onde os seus ministros estão fazendo culto de oração, estão orando e louvando a Deus dentro de uma prisão, e ali está nascendo uma igreja, que mais tarde se torna uma igreja apoiadora da obra missionária, que está apoiando Paulo. Ele está escrevendo uma carta agradecendo. Isso é obra do Espírito Santo, somente o Espírito Santo tem o poder de fazer isso. Para mim, a igreja de Atos é uma igreja fantástica. Ela não existe como comunidade de autoajuda, gente. Ela existe como comunidade que traz a ajuda do alto. Capítulo 3 vai mostrar Pedro e João subindo para a oração. Era a igreja canônica. Tinha hora para orar. Como é que vai a vida de oração de nós como ministros? Às vezes eu me sinto em pecado nessa área. Acho que os irmãos são mais crentes do que eu, mais abençoados. Deve se sentir melhor. Mas hoje eu me vejo tão ativo, envolvido com tantas questões, que eu não oro tanto quanto eu deveria orar. E aqui eu me lembro de uma frase de C.S. Lewis sobre a oração, quando ele diz que no ato de fechar a porta do quarto e dobrar o joelho, o céu se abre na geografia do quarto, há uma interação entre céu e terra, o santo e o pecador, o todo-poderoso e aquele que não pode nada, e coisas extraordinárias acontecem. Isso é a igreja de Atos, gente. Pedro está na prisão, a igreja está orando, o anjo vai lá, solta. O controle remoto abre o portão, solta as cadeias. Pedro sai, vai na casa e reúne com os irmãos, vão celebrar. É a igreja da oração. Eu pastorei 2 igrejas e a gente criou um trabalho chamado Rally de Oração. A gente orava 3 dias, 72 horas. Começava na sexta-feira, 9 horas da noite, a gente começava a oração. Amanhecia o dia, sábado o dia todo, ia terminar no domingo, de 9 da noite. A gente sempre fazia esse rally de oração antes do aniversário da igreja.
E eu me lembro que num daqueles rally, numa noite, Deus salvou 42 pessoas. O pregador ficou assim, abismado, disse, poxa, eu nunca vi isso aqui. Eu nunca vi isso na minha igreja. A gente tem 72 horas de oração aí. 72 horas de oração. Se convertia pessoas no culto de oração, no culto de doutrina, na escola dominical, era abrir a igreja, o povo se convertia. Eu tinha um diácono na igreja que ele dizia, pastor, abra a igreja que o povo quer se converter. Eu fico pensando, querido, se como pastores, como igreja, a gente ainda acredita no poder da oração. A igreja de Atos é a igreja da oração. É a igreja que move os céus. É a igreja que vai rompendo com os grilhões do inferno. As portas do inferno não conseguem resistir à igreja, porque ela está empoderada pelo poder do Espírito Santo, porque essa igreja tem vida de oração. Tendo eles orado, tremeu o lugar em que estava, e todos foram cheios do Espírito Santo. É a igreja da oração. É a igreja que traz ajuda do alto, não é a igreja da autoajuda. Quando o paralítico olha para Pedro e João, diz que ele olhava esperando receber uma esmola, e outra diz que ele esperava receber alguma coisa. Paulo e Pedro diz, nós não temos alguma coisa e nós não temos esmola, nós não temos ouro nem prata, mas o que temos isto te dou, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Os milagres na igreja aconteciam fora do templo, na porta da igreja, lá fora, não era dentro do templo não. Nós precisamos de uma igreja assim, que esteja proclamando libertação aos cativos, lá na universidade, lá no trabalho, lá no banco, lá na feira, lá em qualquer lugar. A igreja de Atos dos Apóstolos vai nos ensinar algumas coisas importantes nessa caminhada histórica da igreja. A primeira coisa, para a gente encerrar, é que a providência coopera com essa igreja. A história da igreja de Atos é a história de Deus. Os homens escrevem a história a partir dos fatos e dos acontecimentos. Não existem três elementos que são indispensáveis para a construção da história: o tempo, fatos e pessoas. A história acontece a partir disso aí. Você vai perceber que o que acontece na igreja é um ato da providência e do governo divino. Hoje eu estava fazendo um casamento lá em Pombal e conversando com um pastor, e ele dizendo assim, pastor, como é que foi a crise aí? Eu disse, meu irmão, a crise de quê? A pandemia, de que a igreja fechou. Como é que ficou a situação? Como é a situação do salário dos obreiros aí? Vocês atrasaram, tiveram que baixar salário? Não. Nós construímos 3 templos. Nós distribuímos quase 1.500 feiras, cestas básicas, com pessoas que estavam em situações difíceis na cidade. E eu disse para eles, para aquele pastor, a crise
da igreja, no que se diz respeito a dinheiro, é uma crise de fé. Porque se a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata, então dinheiro não é problema. A questão é que se eu, como pastor, estou disposto a acreditar nisso aí, a crer nisso aí. Se Deus patrocina os seus projetos. Eu estou no sertão, que é considerado uma região pobre, carente. Eu comecei um projeto um dia conversando com a liderança da minha igreja, eles perguntaram, eu estava sendo ouvido para concorrer ao pastorado, eles perguntaram para mim, o que você acha da igreja? Eu disse, eu acho que a igreja produz pouco e tem um grande potencial. Não importa onde a igreja esteja, ela tem um grande potencial. O potencial da igreja não está na geografia onde ela está plantada. E se eu vier para cá e for pastorear essa igreja, eu vou botar ela para gerar. O primeiro grande desafio, nós levantamos um trabalho da missão integral. No bairro Barra Pesada, chamado Carvalhadas. Muita droga. Tivemos que enfrentar o chefe do tráfico. Ele nos desafiou, nos confrontou. Nós tínhamos um curso local na igreja, curso de capacitação em teologia com concentração em missão integral. Quando terminou, foi o curso de 1 ano, um curso prático. Eu disse para o pessoal, elabora um projeto social para a igreja. Eles elaboraram o projeto, estava na mesa, olhou para mim e disse assim, pastor, isso daqui custa muito dinheiro, como é que a gente vai fazer isso aqui? Eu disse, Deus vai mandar o dinheiro, vamos orar. Quando eu acabei de orar, meu telefone tocou. Era um representante da Compecho, querendo abrir um trabalho social no sertão. 3 dias depois eu estava almoçando com o representante da Compecho, fechando uma parceria, começando um trabalho com 70 crianças. Hoje nós temos 340 crianças sendo assistidas por esse projeto. Começamos em casas alugadas, fomos para uma creche. Quando foi um dia eu reuni a diretoria, eu disse, vamos pedir a Deus um terreno nessa cidade. Terreno de quanto? Terreno de 90 metros por 30. Fiz um documento, mandei para a Câmara de Vereadores, foi aprovado, nós temos um terreno com 2.700 metros. Precisava de um projeto arquitetônico, procurei um arquiteto na cidade de João Pessoa, um francês que trabalha com ONG, mostrei o cocris para ele, o rascunho, ele disse, muito bem, eu faço isso daqui, eu disse, e o preço? Ele disse, é 45 mil. Eu quero que o senhor quer? Eu disse, eu quero você como parceiro. Sim, o que é que o senhor quer de mim? Eu quero que você me dê esse projeto de graça. Ele está dado. Irmãos, eu acredito nesse poder que não conhece fronteiras, barreiras, que faz a igreja avançar, não importa se ela está em Campina Grande, em São Paulo, no Rio, ou no sítio. A igreja é a comunidade empoderada pelo Espírito Santo. E nada pode deter essa igreja, que é baluarte da verdade, que é sal para uma sociedade insulsa, e que é luz para um mundo em trevas. Que o Senhor nos abençoe. Amém.